Bom dia, meninas. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá? Vamos aprender o que esse quadro tem. Eu me lembro quando eu montei essa palestra, Jesus, 2008. Olha lá, 2008. Tirei do livro da Maria Cristina Nogueira Godinho dos Santos, Tratado de Medicina Floral, o que é neurose impulsiva, tá? Então, essa é uma pessoa comendo escondido. Por que que ela está comendo escondido ou bebendo escondido? Porque ela se sente ameaçada. Ou ela se sente ameaçada de ser abandonada porque está gorda. Ou ela se sente ameaçada de ser abandonada porque não está com os hormônios em dia, portanto, aparentemente, bem entre aspas, tá? Não se ofendam. Bem entre aspas, parece que ela não dá mais conta desse homem. Essa mulher precisa ser ajudada, essa mulher precisa ser amparada, essa mulher precisa ser cuidada. Essa mulher precisa de N1. Essa mulher precisa de atendimento nutricional, floral, base de axis, amor, terapia, conjunto, grupo, amigas, caminhada. Essa mulher precisa de tudo. O que é a neurose impulsiva? É quando a pessoa se sente forçada a realizar um ato contra a vontade. Ela não quer comer, mas ela se sente forçada. Por quê? Porque ela precisa acalentar o medo. Que medo é? Nesse caso, eu vou falar sobre o medo de abandono. Poderia ser o medo de perder o emprego, poderia ser o medo de perder a vida dos seus familiares, poderia ser o medo do assalto ao sair de casa, poderia ser uma ameaça que ela criou e alimenta. Tudo que você manda para o universo devolve como um espelho. Então, o indivíduo se sente forçado a realizar um ato contra a sua vontade. Quando você tiver com essa sensação em relação à comida ou à bebida, reze. Jesus me ajude. Medite. Medite 1 hora. Você não precisa ficar na frente, ajoelhada, com o joelho no milho, nada disso. Medite 1 hora. Quer dizer, medite 1 hora na Myoho-renge-kyo. Você vai fazer uma musculação cerebral. Então vai bater aqui um bichinho dizendo, vamos comer, vamos comer, vamos comer. Ou a própria pessoa dizendo, eu preciso de alguma coisa para acalentar o meu medo. E o meu medo é tão grande que só chocolate segura, porque o chocolate tem uma substância, a teobromina, que é uma substância muito forte, chamada de teobromina, que significa alimento dos deuses. Então, ela é tão forte, essa substância, que ela diminui a sensação de ameaça, né? A pessoa se sente fortalecida pela teobromina. Alimento dos deuses, imagina. Então, quando a pessoa está com a adição oral ao trigo, ao leite, ao açúcar, ao chocolate, isso está tudo dentro da normalidade. Reze. Reze e tome B1, que tem lá no N1. A pessoa, nesses casos de neurose impulsiva, ela se vê irresistivelmente levada a satisfazer de maneira imediata a sua necessidade. O que é essa necessidade? É alguma coisa que acalente o seu medo. Mas por que o alimento faz isso? Porque o cérebro, uma vez, foi acostumado a isso. Quando ela chorava, tinha medo, deram o biquinho com açúcar para ela. Vocês lembram disso? Pois é. Cujo objetivo, então, quando ela come, é se libertar de uma tensão que é sentida como uma ameaça à própria vida. Por exemplo, quando essa criança chorava, tinha medo, a mamãe não levava para caminhar, né? Ou deixava a criança chorando, que é um método lá, não sei, não me lembro o nome. Deixa chorando no berço que para. Ou dava uma comidinha, é fome. Então, o que a criança faz? A criança está aqui dentro. Ela continua fazendo a mesma coisa. Como é que a gente se liberta disso? Existe floral de compulsão alimentar, que é um floral que eu faço há muitos anos, que funciona fortemente, que eu só dou, evidentemente, dentro da consulta, né? Quando eu faço a consulta que eu dou esse floral. E o floral de perseverança e autoestima, que é muito importante.
Então, quando você se sente nesse processo de neurose, ou seja, eu não quero fazer, mas eu faço, eu quero mudar e não consigo, eu quero emagrecer, mas continuo fazendo a mesma coisa, isso é um quadro neurótico, né? Eu quero mudar o resultado, que é o resultado na balança, mas eu não consigo mudar a neurose impulsiva. Aí eu chego lá na Nutri e digo para ela, Nutri, eu não consegui, eu comi, eu nem digo nada, eu nem subo na balança, eu nem volto. Enquanto nós não tivermos consciência de que esses vícios são resultados da educação que vocês receberam, educação alimentar que vocês receberam, vocês aprenderam. Eu não tinha nem idade para subir não tinha altura para fazer torta de bolacha Maria. E eu fazia, subia num caixote e fazia, adorava fazer aquilo com a minha mãe. Mas eu nunca gostei de doce, porque eu sou alérgica ao açúcar, mais tarde é que eu vim a descobrir. Eu quase desmaio. Eu sento, fico sentada ali prostrada, e eu tô passando mal, eu acho que é minha pressão, aí eu tenho suor frio, aí eu quase desmaio. Aí 2 horas depois é que eu regularizo. Isso é alergia ao açúcar. Então, eu não como açúcar, não como doce, assim, uma pontinha, a pessoa fica olhando para mim, mas que é só isso? Eu digo, não, é só para não fazer desfeita. É menos de uma colher de cafezinho. Por quê? Porque é alergia ao açúcar. E olha, o sagu da minha Dinda, a ambrosia da minha mãe, eram coisas imperdíveis, imperdíveis. Então, queridas, não se machuquem se vocês estiverem passando pelo quadro de neurose impulsiva. Vocês vão ter que nutrir a mente, primeiro com B1, B2, zinco, magnésio, manganês, coenzima Q10, B12, B9, durante um bom tempo. Ter consciência de que esse processo aqui não é só bioquímico, ou seja, não é só vício alimentar. E nem só emocional, quer dizer, você está com medo e quer se libertar desse medo, como uma pessoa que bebe. Não, aqui também tem muita gente comendo junto com você. Né? Tem uma pessoa espírita que diz, se fosse possível enxergar o número de pessoas comendo numa praça de alimentação, os vivos sairiam correndo. Porque uma praça de alimentação de um shopping é lotado. Tem 10 pessoas, tem mais de 30 em cima de cada um comendo junto, sorvendo e mandando, e não sei o quê. E eu comecei esses dias com uma coisa assim, eu quero um churrasco gordo, eu quero uma picanha gorda, eu quero... Isso aí não sou eu. Isso é muito importante, gente. No livro Espinhos do Tempo, da Zíbia Gasparetto, tem uma cena desse livro que mostra exatamente isso. Uma pessoa desencarnou e grudou na esposa. E a esposa começou a comer tudo que ele comia. E aí os escravos da casa, esse livro é antigo, né? Os escravos da casa e viram que estava ali o patrãozinho. E aí fizeram lá uma benzedura para o patrãozinho subir para ir para o seu caminho, para o seu planeta. Aí entenda você como quiser. Se você é evangélica, não vai entender. Se você é espírita, vai entender. Se você é católica, mas é simpatizante do espiritismo, vai entender. Se você não é nenhuma religião nenhuma, mas percebe, sente, ouve, escuta, então você é auditiva, sinestésica e visual. Você é como eu. Eu sou auditiva, sinestésica e visual. Eu percebo, escuto, vejo. Ai, socorro. Queridas, neurose impulsiva é o que mais atrapalha o emagrecimento. Tá bem? Então, vamos tratar isso? Vamos marcar a nossa consulta e vamos conversar? Aproveitem. Um beijo grande na luz dos mestres. Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo. Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo. Eu faço Nam-myoho Renge-kyo, me dá um calorão. Bah! Beijo grande.